Bom dia, 8h10 da manhã de uma segunda-feira, 2 de maio de 2022. Vamos lá, para mais um vídeo. Aquilo que Deus esteve a me solicitar. Nós podemos ou poderíamos... nós podemos. Quanto custa a gente convidar outras pessoas para conosco juntar e uma força a gente manifestar. Muitos até podem concordar e comigo falar, nada vai nos custar. A verdade é que quando a gente aceita se juntar para ser uma força qualquer no lugar, cada um sabe que há um preço. Há um preço a se considerar. Em um determinado momento, a gente até pode acreditar. De graça vai ficar. Mas o dito grátis é algo que a gente, enquanto povo, a gente nunca vai encontrar. Existe um custo para tudo que nós vamos realizar. Assim, nós podemos um grande buraco cavar. A questão é saber se nós podemos pagar pelo buraco que nós estivemos a realizar. Sim, naquele momento, todos eram livres para acreditar. De graça vai ficar. No primeiro momento, a gente pode usar de grátis. De grátis. A questão é que a graça é algo que a gente pode conceituar. A gracinha chegou aqui, está esquisitinha. Poxa, assim diria Maria. Nem mesmo falar é de graça no lugar. Sim, para falar a gente precisa usar aquilo que é comum a cada um realizar. Sim. Fico a pensar em quanto custa discursar usando nós podemos. Nós podemos um novo país conquistar. Nós podemos uma democracia fundar. Nós podemos a segurança pública estruturar. Nós podemos a educação melhorar. Nós podemos a saúde pública. E nesse caso seria remendar. Puxa vida. E assim, os ratos estiveram a falar. A questão é que não nos deram educação
educação para a gente calcular, usando o beabá. Usando o beabá. Para a gente ter a noção de quanto iria nos custar acreditar em ilusão ou nessa democracia que aqui está. Mas o tempo todo continuam a falar que essa democracia é a melhor. É a melhor que nós já estivemos a plantar. Sim, nós até colocamos pauta para se avaliar. Sim, a urna ninguém pode adulterar. É engraçado isso. É engraçado como isso é uma coisa espetacular. A gente pode, de fato, hackear a conta, derrubar o sistema de saúde, podemos derrubar o sistema de educação, podemos, de fato, avacalhar o sistema de segurança, nós podemos até entrar em conta particular, nós podemos tirar dinheiro, botar, nós podemos até derrubar a segurança, aquela que a gente diz assim, não, isso é impossível, é o banco, é segurança particular, mas o sistema eleitoral não há a mínima possibilidade. Nós deveríamos recomendar os cabeças que foram capazes de um sistema blindado criar para tudo o mais aqui se solucionar. Sim, assim nós saberíamos onde cada ladrão iria estar quando o nosso cartão ele fosse usar para comprar coisas que a gente jamais iria realizar. Simples. Chama os cabeças do TSE. E paguem bem, pouco não, barato não, paguem bem, para eles criarem um sistema público capaz de nos direcionar de tal forma que professor jamais iria aposentar sem lecionar. Sim, saberíamos exatamente quantas vezes ele esteve lá. Sim, o cartãozinho ele teria que usar, sabe? Automaticamente ele iria registrar a presença dele. A aposentadoria dele ele iria calcular. Ou trabalhou 3 dias e quer se aposentar? O tempo de serviço? Mas quem iria gostar? Não, quem iria gostar? Não teria possibilidade. Não teria possibilidade da gente gostar, não. Quem iria gostar de um sistema público de saúde, onde a gente chegasse, o cartãozinho a gente iria apresentar, iria colocar lá, e toda a nossa ficha iria estar lá para o médico nos avaliar e recomendar aquilo que era apenas o necessário. Lá não iria estar que a gente fez cirurgia. Sim. Não iria estar não. Iria estar a verdade pura e simples. Ninguém iria adulterar. Mas quem iria gostar? Não. Derrubaria toda a nossa possibilidade.
toda a nossa possibilidade da boa vida levar. Não, não. Quem iria gostar, né? De ter acesso com facilidade. Sim, porque todo o sistema de saúde iria funcionar com o sistema que os cabeças do TSE estiveram a criar para a urna ser unanimidade. Todos confiam. Todos vão votar, não há voto em branco, não há voto nulo, não há abstenção, não há não. 100% da população tem certeza da legitimidade, da legalidade da eleição. Poxa, nunca carregaram o caixão, nem viveram na contramão. Que beleza. Imagina você chegar numa delegacia, o delegado está lá. Você pegar a sua carteira de identidade e dar para ele, e ele consultar, e a carteira de identidade registrar exatamente a hora e o lugar, que você esteve a passar. Aqui diz que você esteve em determinado lugar, tal hora, demorou mais ou menos uns 5 minutos lá, é fato. A pessoa logo iria falar, como ousa duvidar do que o TSE esteve a nos ofertar. Aí é a verdade pura e simples. Não pode falar que eu estive a matar, quando na realidade, na minha casa, eu estive a entrar. Basta de fato checar, sim, a carteira de identidade lá, minha fuça. Puxa vida, é verdade. Qual o interesse? Sim, qual o interesse? Quem é que vai querer? Quem é que vai querer a possibilidade de viver a verdade? Sim, não vamos precisar trazer testemunho de ninguém. Sim, sim. Se está lá a imagem, sim, o sistema público, localização, mora na rua tal, cheque. Você chegou em casa mesmo às 5 horas da tarde e não saiu de lá, não há registro, não pulou janela porque a câmera aqui iria pegar, não, você apagou a luz às 10 horas, deitou, levantou tal hora porque de fato se movimentou. Quem iria se interessar? Quem iria querer saber se o presidente estava ou não estava naquele lugar? Sim. Por que consultar as câmeras que os guardas de segurança, sim, costumam usar para acompanhar o movimento do lugar e saber de fato o trânsito, direcionar? Puxa, quem iria de fato importar se a placa do carro fosse checar e saber exatamente onde o carro esteve a passar? Aí o sinal do celular, quem iria se incomodar em procurar saber exatamente onde é que ele estava, exatamente no momento em que o tiro alguém esteve a levar? E o que ele iria ganhar?
E o que ele iria ganhar? O direito de ser carta parlamentar? Qual o interesse? Qual o interesse dele ganhar uma carta que há muito tempo ele esteve a conquistar? E quem colocaria ele naquele lugar? Sim, as digitais dele estavam lá. Com quem o celular? Ou ele esteve a passar o número para outro usar? E qual o interesse do número duplicar? Existe a possibilidade de aqui se duplicar e o mesmo número se usar para a segurança pública, a gente enganar? E o que isso tem a ver com a cabeça que aqui esteve a tombar? Estaria ele a desconfiar do que o Tribunal do Crime esteve a realizar para um certo caixão ele carregar e não ter o direito de ajuizar sobre aquilo que ele mesmo costumava pensar? Ah, ah. Mas ele era apenas um troço no lugar. E se eu for considerar o português que nos ensina, ou nos ensinam a falar, trouxe e troço é a mesma coisa no lugar. Se você não souber enxergar o contexto que o texto está a tratar, a vida privada no lugar. E o que seria vida privada? Sim, essa que nós costumamos levar até um crime se apresentar. E a nossa vida privada ser motivo de muitos, da publicidade ou publicar o que está a nos cercar. Mas o que isto tem a ver com aquilo que nós aqui estivemos a realizar? Sim, para essa democracia aqui se implantar. Sim, a TV a cabo. A TV a cabo é algo que a gente pode considerar como autossustentável. Sim, qual é a possibilidade da TV a cabo ser autossustentável? E quem está a pagar a ficção de que o povo brasileiro está a usar a TV a cabo? Desde quando o povo brasileiro gosta de se informar? Qual a importância de a gente continuar a gastar uma fortuna com cabo a passar para a TV a cabo aqui se implantar? Desde quando o povo brasileiro tem know-how para acompanhar noticiário do reino animal? Quanto isso esteve a nos custar? E quanto isso nos custará? Já que nós resolvemos ampliar o campo de Marte. O campo de Marte para aqui o crime organizado sempre reinar. Por que eu não convido os cabeças do TSE, aqueles que estiveram a programar a eleição mais segura do lugar, para investigar
Sim, o que o campo de Marte esteve a realizar e qual a importância dele nesse lugar. E por que nós fazemos questão de passar cabo aqui, cabo acolá, dando ao crime organizado a certeza de que eles vão poder aqui se criar um paraíso capaz de muita, quer dizer, um paraíso capaz, a, eu deveria de fato falar, um paraíso capaz de muita chacota nos dá. Sim, porque a boca miúda, a gente pode falar que é muito estranho aqui, muita empresa de aviação quebrar, há pouco, há pouco, muito dinheiro aqui estiver a ganhar, ampliaram a rota, dizendo que brasileiro gostava de viajar e que era preciso ampliar aquilo que o nosso Pebinha estava a realizar, que aeroporto ou aeroportos internacionais nós deveríamos comercializar para dar a possibilidade da passagem baratear e o povo brasileiro poder ser ponte em todo lugar que ele desejasse entrar. Puxa vida. Não sei se foi o pior ou se foi o melhor que aqui estiveram a realizar. Fato mesmo é que as empresas brasileiras não estiveram a acompanhar o que os donos dos hangares estiveram a realizar. Passaram a cobrar muito mais do que aqui eles estiveram a acertar. Uma dívida muito grande, eles estiveram a criar, como se isso fosse razoável em algum lugar. Porque tapete voador, dizem que só Aladim foi capaz de administrar. Que era impossível qualquer um aqui administrar aquilo que estavam a realizar. A coisa foi tal ou de tamanho tal que as empresas preferiram abandonar carga aqui, carga acolá, e o governo teve que buscar, porque não podia denunciar o que se passava nesse lugar. Não tendo mais condições de voo levantar, estiveram a abandonar avião aqui, avião acolá. Porque sabiam que não podiam levantar. Que isso iria e muito lhe prejudicar. Porque a empresa só iria ampliar a dívida no lugar, sem a mínima condição de algum dia poder quitar. Combustível
estiveram a aumentar, numa proporcionalidade que nenhuma empresa tinha como bancar. Era mesmo impossível pagar aquilo que estavam a realizar. A manutenção passaram, de fato, a avaliar no mais alto patamar, dizendo que a matéria-prima esteve a aumentar e que os custos teriam que repassar. Cabia à companhia, então, a passagem aumentar. Mas existe um limite. E a ficção de que o povo brasileiro gostava de voar para cá e para lá, logo estivera a derrubar. Sim, as companhias passaram a enxergar a realidade nua e crua, aquela que estiveram a ocultar, quando os aeroportos daqui eram apenas malha fina. Eram apenas malha fina para o leão fiscalizar. Aqui, nós não tínhamos ou não teríamos nem motivo de ampliar aeroporto aqui, nem acolá, nem em muito lugar. A maioria esteve a se acostumar a viajar no pequeno reduto familiar. Portanto, era importante a malha da rodoviária cuidar. E a malha rodoviária ampliar. Com o combustível a baratear, dando ao povo o direito de poder caminhar com as próprias pernas no lugar. Mas resolveram apostar no tal sistema aéreo do lugar. E passagem praticamente estivera a doar. No primeiro momento, olha o povo a experimentar. Mas uma coisa é experimentar. A outra coisa bem diferente é gostar. É se adaptar. É poder, de fato, anular o passado. Porque se eu saio daqui para minha família visitar, uma tonelada de coisa eu quero levar. Eu quero presentear, eu quero agradar. E se eu quero levar, eu quero também poder trazer de lá. Então, a malha rodoviária vinha me facilitar. Não importa se eu iria passar algumas horas a mais lá. Mas como era bom tirar um tempo para viajar. Deixar o coração alcançar, sim, ver a paisagem do lugar. Poder aproveitar de cada segundo do lugar. E assim nós vimos o sonho ali, cada vez mais a se distanciar. Fato mesmo é que brasileiro gosta de viajar, mas é carregando uma carga que até burro costuma duvidar. Não é possível que tudo isso você vai levar. Quando viram que o povo brasileiro esteve a abandonar o aeroporto do lugar, quiseram dificultar, cobrando para a bagagem o ônibus carregar. No primeiro momento,
Isso até esteve a funcionar, o povo a reclamar, mas depois o povo esteve a calcular. Sabendo o povo como se juntar, passou a organizar viagem de cunho particular, com as pessoas ali que iriam para o mesmo lugar. Assim, tudo quanto é tralha poderia levar, e passaram a abandonar a rodoviária do lugar, querendo mostrar que era perigoso, você alugar ônibus de cunho particular para viajar. Começaram de fato a mostrar os acidentes, um aqui, outro acolá. Mas se uma estatística formos de fato calcular, a gente vai ver que não é diferente em nenhum lugar. Carro tende a tombar. Caminhão tende também a capotar. Um ônibus aqui, outro acolá. E o povo continuou a viajar, porque era como ele podia bancar. Uma crise muito grande esteve a se apresentar nas ditas rodoviárias que costumavam lotar com o tanto de passageiro que hoje estava de fato a buscar outros meios de viajar, porque não tinha como pagar, além da passagem, a exploração de carregar o que o burro de carga iria duvidar. Em nenhum momento, a imprensa desejou falar sobre a crise financeira do lugar. Isso tudo veio nos mostrar o que os hotéis estavam a passar. Fechando aqui, fechando acolá, fechando aqui, fechando acolá, fechando aqui, fechando acolá. Porque muitos costumavam viajar usando a própria rodoviária do lugar, feito mochileiro, aqui e acolá. Isso o brasileiro costuma realizar. Ele gosta de mochilar. Sim, aquela parte que costumava, o baixo clero, como eles costumam falar, sustentar. Mas a gente preferiu ocultar a verdade do lugar. A crise foi tão grande, que um dia eles estiveram a se juntarem e resolveram barrar a imprensa no lugar. Sim, porque eles estavam de fato a convidar, querendo que a imprensa viesse se manifestar sobre a crise financeira que os aeroportos estavam a passar.
Não os aeroportos, aqueles que estavam a administrar, mas aquilo que o povo costuma enxergar como aeroporto no lugar. Avião a subir, avião a baixar, avião a subir, avião a baixar. A imprensa resolveu ignorar. Assim como a imprensa resolveu ignorar o que as rodoviárias estavam a mostrar. Há muito tempo, as empresas estão a reclamar da lei que eles estiveram a criar. Porque a lei costuma amarrar penduricalho aqui e acolá, que ninguém desejou enxergar. Na conveniência, resolveram de fato ignorar. Porque a lei traz a possibilidade de alguém me incriminar se algo nebuloso eu carregar. Assim, eles passaram a controlar o crime organizado do lugar, usando mecanismos para identificar aqueles que eles mesmos costumam usar como malote no lugar. Basta a gente checar. Basta a gente checar. Sim. Eu não vou um ônibus parar, uma determinada mala eu vou de fato pegar e esta mala, com toda certeza, vai me mostrar uma droguinha aqui e outra acolá. Enquanto, de fato, um trem de carga estará a passar carregando toneladas de droga no lugar. Enquanto a polícia estará a mostrar que fez batida no lugar e encontrou uma malinha aqui e outra acolá. E trem de carga ali. Livre a carregar a maior riqueza desse lugar. Não é fácil a gente enxergar, porque as leis costumam nos derrubar. Foram feitas para nos enganar, para nos direcionar para outro lugar. Enquanto aqui nós costumamos surfar na coca com guaraná, E até o açaí a gente costuma patrocinar, o que é mesmo de lamentar. Como isso vai ficar? Sei lá, poderia eu assim falar, mas vai ficar usando a estatística. Sim, usando a estatística do próprio lugar. Sim, é 100% confiável o voto. O voto que eu vou, de fato, depositar. Então, é certo que nós vamos saber lidar com cada voto que o povo depositar. Se é 100% confiável, eu posso, na urna, minha mão colocar, pegar o meu voto e falar em quem eu estive a votar, lembrando do que o menino Deus esteve a realizar
com o povo do templo, ele foi conversar, mas para isso a carteira de identidade ele teve que tirar do mesmo jeito. Para eu entrar no templo do lugar, aquele que é 100% confiável, eu tive que tirar a minha carteira titular, o povo acompanhar, sim, chegar lá e perguntar onde é que fica o templo titular. Há muito tempo que eu não costumo, de fato, votar. O povo esteve a me falar, o templo é Bolsonaro estar a nos mostrar. Ele estar a falar para a gente para a gente não confiar, não. Que é preciso a gente se dirigir para lá e o voto depositar. Eu, então, com Deus eu fui falar. Eu disse para Deus, encontrei o tempo, o povo está todo dirigindo para lá. É a maioria. O povo está indo mesmo. Aí Deus me disse, tirou o título para lá estar. Eu disse para Deus, sim, eu fui, de fato, renovar, está tudo certo. Devo eu acompanhar? Deus então me disse, claro, claro, é sua obrigação o povo acompanhar. Entre lá, entre lá. E o que você encontrar, você é livre para falar. Fui, entrei, lá, tudo bem e tal. Deus então me disse, deixe claro o que está a se passar. Ali se costuma adulterar cada urna que lá chegar, porque é preciso, porque é preciso de fato avaliar o que cada urna, costuma de fato pesar. Somente assim eu vou poder disponibilizar. Não existe esta história de eu simplesmente colocar o cartãozinho lá e o voto computar. Antes disso eu estou a acompanhar o movimento do lugar. Criei mecanismo para a urna violar, muito antes da urna lá chegar. Então, o povo pode ficar aí a se descabelar, brigando aqui e acolá. Não vai adiantar. O resultado vai ser de acordo com o que os cabeças vão ou vai. O resultado vai ser de acordo com a vontade dos cabeças. Se avaliar que fulano é melhor de se tratar, é o bucho dele que eles vão mostrar. Se achar que, de fato, é o outro, pode-se um acordo firmar, é de fato as tripas cagaceiras dele que eles vão apresentar. Se for esse que eu vou de fato apresentar ou mostrar, todas as fezes, eu vou ter que avaliar para o governo dele sustentar. É como costuma funcionar. Se for o de cá, desse mesmo jeito eu vou realizar. As fezes eu vou computar para o governo dele eu sustentar. Nunca terá oposição no lugar. Apenas a maioria, simples e absoluta, para o crime organizado continuar agindo como sempre esteve
como sempre esteve a realizar. O crime organizado sempre vai deitar e rolar. Não importa, não importa se fábrica vai fechar, se empresa vai quebrar, se banco não vai poder se sustentar, se as pernas do povo aqui se arrancar, nada, 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 nada vai mudar o pensamento que eles estão a alimentar, sendo prático esse pensamento no lugar. A nós cabe o direito de desfrutar, a eles de pagar. A eles de pagar. Sabe o caso do rapaz que sentou lá no bar, comeu, bebeu e ainda esteve de fato até umas 5 para não pagar? É o que nós podemos de fato usar como paradigma no lugar. Eles comem, eles bebem e a conta eles nunca vão pagar. Nós costumamos pagar. Porque até o direito da gente viajar, esse povo resolveu tirar. Passamos a viver em cercadinho, aqui e acolá. Até quando assim vai se dar? Até quando cada um desejar? Filhos, eles vão enterrar. E daí? Quem é que vai chorar? Sabem os reis de Judá? A lista daqueles que morreram sem o povo, de fato, chorar nem lamentar, nem a roupa rasgar, nem cobrir de cinza. É assim aqui. E em todo lugar em que essa gente estará a governar. Por quê? Por que que o povo vai chorar? Eu digo povo. Vai chorar. Se um traste, um filho está a enterrar. Se o filho, o pai puxar, será mais traste no lugar. É como nós costumamos pensar. Infelizmente, é a verdade do lugar. Ditado popular. Quem saiu aos seus não degenera. Filho de peixe, peixinho é. Pois é. Por que que eu vou chorar? Se um traste, um filho enterrar. É. Por que que eu vou chorar? Eu vou chorar porque o traste foi criancinha no lugar. Também foi um filho que o pai esteve a enterrar. Quando o pai viu que ele era um traste no lugar. Pois é. Até os pais costumam enterrar trastes no lugar. Um traste jamais enterrará um filho. Ele enterrará a possibilidade.
É por isso que um traste costuma chorar, não pelo filho que ele estará a enterrar, mas pela possibilidade que deixou de respirar. É mesmo de se lamentar. Bom dia.